Edivaldo Ernesto, muito bem-vindo a esta conversa incluída no ciclo Uma Coleção para Amanhã, Lisboa, Maputo, Lisboa. Começaste a dançar em 1997 e 10 anos depois passaste a viver na Europa. Como é que tu sentes à distância esta alteração da tua vida? Artística, claro. Primeiro queria começar em agradecer pelo convite para participar nessa coleção de entrevistas. É um prazer fazer parte desse elenco. Eu acho que tudo para mim aconteceu num ritmo muito rápido, que não tive nem tempo de processar o desenvolvimento de cada coisa. Então, em um momento começo a dançar, em um outro momento me encontro já a desenvolver aquela dança que comecei em Moçambique, no outro lado do mundo, isto é, né, na Europa. Como é que isso acontece? Eu vivia num bairro chamado Infulém, que é fora da cidade de Maputo, e em 2007 eu e os meus 8 irmãos a gente faz a transição para a cidade. E eu acredito que 2 ou 3 semanas depois da gente chegar lá na cidade, perto de onde a gente vivia, tinha uma igreja. E ali eu vi um som de tambores. E segui o som de tambores, cheguei até um estúdio onde tinha uma companhia que chamava-se Tsemba. E aí eles faziam dança tradicional em Moçambique. E cheguei lá e eles tinham a porta aberta, que fazia muito calor também. E espreitei um pouquinho, aí o coreógrafo falou, entra no estúdio. Aí eu entrei e provei alguns movimentos com eles. E essa foi a primeira introdução à dança. A dança tradicional moçambicana. Ao estudo da dança tradicional, porque os moçambicanos nascem já com uma apresentação à dança, ou não? Eu diria que no meu caso, a dança tradicional não estava no quadro, né? Chegou até esse momento. Antes eu era aquela coisa tipo escutar a música de Michael Jackson e tentar dançar Michael Jackson. E vendo os vídeos, né, aquela coisa de dançar nas festas. Eu era de todos os irmãos e eu era o que mais, ou sou o que mais me movia assim, nas festas. Então existia aquela coisa da dança assim dentro, ou aquela coisa de querer fazer a dança dentro de mim. E o que é que a aprendizagem das danças tradicionais te trouxe num primeiro momento? Muita coisa. Bom, primeira coisa que eu recebi na dança tradicional moçambicana foi a história de momentos diferentes, que cada dança tem uma narrativa diferente, não é? E aí aprendi essas narrativas e cada uma delas tem a ver com as regiões específicas. Então, através da dança, comecei a viajar no país e entender um pouquinho o que acontece no norte, no centro, no sul, a diferença do norte e o sul e tudo mais. E eu acredito que o moçambicano ou os africanos já tenham um ritmo dentro, né, do seu organismo ou do seu sistema, mas através da dança eu consegui entender melhor, ou ainda articular melhor esse ritmo. Que eu acho que quando eu fazia dança assim meio mais livre, vinha assim meio como desorganizado, né? E através da dança aí já começou a haver um bocadinho mais de organização, alinhamento e tudo mais. E de controle do teu corpo também, não é? Exato, exato. E o que é que aconteceu quando, pela primeira vez, contactaste com a dança contemporânea, ou seja, dança global, com esse movimento que pertence ao mundo todo e que inclui também pessoas como tu? Bom, eu iria começar por aqui. A dança tradicional moçambicana foi o primeiro encontro. Aí eu acho que também ia dizer o
primeiro ponto do profissionalismo. E daí, a seguir, conheci um grupo de dança tradicional, mas da West Africa, não é? É que o Paki também fazia parte desse grupo. E também era a dança tradicional. Uma coisa eu aprendi nesses dois lados na dança tradicional moçambicana e a dança tradicional da África do Oeste, não é? Que era a repetição. Okay. Uma vez aprende já aquela dança, então vira meio que só a repetição, e também na dança tradicional do West África era muita repetição. E eu senti que tinha um problema com repetição, ou estar sempre a repetir aquele modelo. E é por isso que também decidi sair da dança moçambicana para aprender outro tipo de dança. Mas as duas têm aquela característica tradicional, não é? E depois de um tempinho de fazer a dança do West Africa, vem a dança contemporânea. E um dos primeiros... o primeiro professor que eu achei que tinha um trabalho que é o que eu sentia que eu estava à procura, é o David Zambrano. Que ele aparece com improvisação. E dentro da improvisação encontrei um universo infinito. Que era tipo pesquisar... era muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu recordo que depois de ter feito a primeira aula com ele, eu disse, isto que eu estava à procura, que era essa dança contemporânea. E não conhecia, foi uma introdução também de que este tipo de dança é contemporâneo. E isso aconteceu em Maputo, ou seja, a dança contemporânea foi até lá. Havia danças na cidade, na organização desse evento? Todo o programa é criado pela Culturarte, com a colaboração de danças na cidade, a Panaíba e o Mark... De Puter. De Puter, exato. Eles organizaram esse estágio que, se não falha a memória, tinha uma duração de 6 meses. Exatamente. E vários coreógrafos coreógrafos e professores vinham para dar a aula, e eu fiz parte do elenco dos bailarinos ou dos participantes que iam fazer o curso. E isso foi, se não falha a memória, 2003 ou 2004. 2003. Exatamente. Portanto, estamos a falar da imersão em dois universos, não só a linguagem, que é muito variada da dança contemporânea, como o grupo de pessoas com quem tu fizeste essa formação. Queres falar um pouco sobre isso? Ou seja, a multiplicidade de géneros, de corpos e de formações diferentes. Eu acho que o grupo que foi criado naquela época, que estava concentrado na área da dança contemporânea, principalmente naquela época. Não posso falar muito dos que vieram depois. Não, eu pergunto. Se eu tempo eu saí, não é? Eu acho que é um grupo muito privilegiado, porque a gente não trabalhava assim individual. Tinha um trabalho muito de grupo e mesmo assim cada um tinha a sua forma de pensar, articulava movimentos de uma forma diferente. Então, eu acredito que foi um grupo muito fundamental para mim, e que me ajudou também a entender coisas que eu queria, que não tinha naquele momento, e coisas que eu acreditava que podia ainda absorver delas. Não ter aquele grupo ao redor foi meio que uma multiplicação de professores, né, que eu não tive na dança contemporânea lá em Moçambique. Estou a falar da Janete, Horácio, Ídio, o Paki, todos esses, tinha o Benedito na época. Era uma geração, eu digo para mim, era uma geração gold, né, que eu acho que até hoje em dia eles ainda continuam
a martelar e tipo a dança contemporânea assim para que seja mais visível e que se desenvolva também. Muitos de vocês saíram por períodos. Tu estás fora desde 2007. Estás na Exato. Europa desde 2007. O que é que, quando tu voltas a Maputo, quando regressas a Maputo, achas que és uma pessoa diferente de cada vez que voltas a Maputo, ou o Edivaldo que saiu há uns anos permanece o mesmo? Artisticamente, claro. Com certeza muita coisa mudou. Não é? Porque não só, na minha saída não foi só para a Europa, num certo momento virou meio global, não é? Às vezes que eu voltei para Moçambique, eu achei que algumas coisas podiam ainda ser desenvolvidas mais rápido, não é? Que havia meio que como é que eu posso dizer? Existia um certo estilo, não é, que com vagar estava a se estabelecer. E porque eu acho que já tinha visto muitas coisas em lugares diferentes, tipo na China, nos Estados Unidos, vários lugares da Europa, em Latinoamérica também, no centro da América, tipo México e Nova Zelândia. Tendo visto tudo isso, voltar para lá, eu disse, eu acredito que nós ainda podemos empurrar um bocadinho mais. Então, é onde eu notei que se calhar eu estava a ser um bocadinho mais, já tinha mudado a forma de ver as coisas, mas notei também que para Moçambique, aquele onde estavam, né, já era um nível muito mais avançado do que aquele de 2004. E eu também notei que houve um grande avanço, mas a coisa é que, estando em outros lugares e também trabalhar com a Sacha Valsa e com o Zambrano e ver como eles articulam movimentos, criações e tudo mais, aí eu achei, a gente ainda podia avançar um bocadinho mais. Então é onde eu noto que a minha forma de pensar, o Edivaldo mudou, com certeza. E de que modo é que isso se reflete nas tuas coreografias? Bom, por acaso eu criei um solo Tears, que tem a ver com a experiência do Edivaldo. Eu ia dizer desde 2004, que foi a primeira vez que eu vim para a Europa para trabalhar com o Zambrano, não é? E tudo isso refletia todos aqueles encontros que eu passei por eles e as dificuldades. E uma das dificuldades era estar sozinho. E também sair de um país que Moçambique, falamos português, e depois ir para a Holanda, e para Amsterdã e para Bruxelas, e depois chegar até a Alemanha, em Berlim, que falam alemão, que é uma língua completamente diferente. E para comunicar era uma das dificuldades mais que eu estava a enfrentar na época. E o que levou-me a encostar-nos um bocadinho, ou a ser um bocadinho mais privado, não é? Mas não porque não tinha vontade de conectar com as pessoas. Tinhas de conectar primeiro contigo. Exato. Então com essa experiência, tipo, eu tentar conectar comigo mesmo, acabei entrando num estado em que era mais solo, não é? E é de onde vem esse solo. E o solo também tem abrange um lado político, assim, que é aquela coisa de ser negro, não é? E estar num lugar em que não fala a língua e todas aquelas dificuldades minúsculas, às vezes, que a gente enfrenta, o solo também absorve isso. E, bom, não, é mais por aí. Eu ia dizer que muitas coisas que eu vivo vão assim, refletir nas coreografias, com certeza. E
eu recordo muito bem que existiu uma raiva, assim, num certo momento, por eu estar fora do meu país e tentar conectar e ter a dificuldade de aprender essa língua, e de repente começou a surgir uma raiva e eu disse, não, preciso voltar para o meu país, lá que eu sinto mais confortável. Mas ao mesmo tempo eu dizia para mim, aqui existe uma possibilidade de aprender mais coisas, então fica. E então é aquela coisa tipo, o desejo de estar lá, mas ainda enfrentar várias dificuldades. E isso com certeza foi a refletir nesse Solo Tears, não é? E aqui no final foi tipo, eu gostaria de estar aqui, mas mais livre, não é? Gostaria de aprender a língua, comunicar com as pessoas, interagir com pessoas de vários lugares, não só do país, mas mais aberto em vez de estar sujeito à restrição. Quando tu falas da distância, ou seja, desse isolamento, eu ouço várias coisas. Ouço a língua, ouço o clima, que é um fator fundamental de Moçambique, mas ouço também esses 8 irmãos, ou não? Sim. É. Como é que tu resolves isso nas tuas coreografias? Ou seja, como é que a família, ou seja, aquilo que é a tua formação, com as técnicas que aprendeste, com o trabalho com a Sasha Waltz, com o David Zambrano e outros, no Parts, na Bélgica, como é que tu defines a tua linguagem que inclui as línguas que não falas? Por não conseguir entender a língua, e eu optei por imagens, o visual. Então, muitas vezes as pessoas diziam alguma coisa, mas eu não entendia o que diziam, e aí eu esperava ver algo para poder reagir, não é? Bom, isso me guiou até ao ponto em que, hoje em dia, as pessoas dizem uma coisa, mas eu não levo muita consideração no que dizem, eu espero a ação, não é? O que fizeram, eu levo em consideração. E eu acho que até com os meus irmãos é a mesma coisa. Eu falo com eles, mas é diferente quando eu os vejo, não é? Claro. Ver eles é outra coisa. Então, eles dizem, vamos bem, aí eu fico tipo, tá bem, eu ouvi, posso ficar mais calmo, mas só posso acreditar isso quando eu for a encontrar a eles e ver que realmente estão bem. E assim segue. Bom, e tudo isso também guia-me, não é, a criação do método de aulas, né, de workshops que eu criei, que chama-se a profundidade em movimento, depth movement. E que também vem, através disso, eu vou olhar como um motorista de autocarro vai ou estacionar ou cumprimenta uma outra pessoa do lado. Então, toda essa movimentação começa a ser relevante para mim. Como as pessoas se movem na rua como grupo e como um bebê tenta descobrir, né, como vai dar o primeiro passo. Tudo isso vira meio que uma fonte, né, de conhecimento, um estudo para mim. E eu acho que é daí onde também parte o meu estilo da dança, do movimento agora, hoje em dia. E não tem uma definição só única, porque também, bom, eu ia chegar até a dança tradicional, né? Elementos da dança tradicional moçambicana vivem ainda em mim, que é um livro também que faz parte da galeria, né, da biblioteca, e também da dança tradicional da West África. E também eu fiz um bocadinho de artes marciais, né, taekwondo, e depois vem a improvisação, que foi uma coisa que bom, eu não passei por balé ou a dança moderna, mas através da improvisação na dança contemporânea conseguia trazer alguns movimentos desses estilos de dança. Então, basicamente,
eu acho que a vida inteira, tipo, o que eu venho vivendo influencia no que eu vou fazer no palco ou no estúdio quando eu for a treinar. Edivaldo, acontece-te ser surpreendido pela forma como resolves essas equações para criar as coreografias? Ou seja, essas coisas que tu descobres, que estão dentro de ti, que tu organizas juntas? Muitas vezes, eu acho que a maior parte das vezes sim. Tudo vem assim surpreendente, né? Que como eu dizia, através de imagens, né? Às vezes tem uma cor que é meio como é que eu posso dizer? Uma cor que eu nunca tive desconhecida, não é? E me pega a minha atenção, e daí em 3 segundos passam tipo memórias ou possibilidades com aquelas cores, aí sai algo, não é? E naquele momento eu abraço essas possibilidades, aí vou para o estúdio e tento fazer coisas, e lá mesmo também começam a surgir outras coisas. Então eu acho que quase todo momento que entro no estúdio, que é para criar algo ou fazer uma pesquisa, sempre existe uma surpresa, não é? E até de como eu chego a pensar em uma certa coisa, é meio surpreendente ainda. Edivaldo, existe uma diferença fundamental entre ti a aprender e ti a ensinar? Ou seja, quando tu fazes formação, que tipo de organização dás à matéria que ensinas? Bom, quando eu vou aprender, eu acho fundamental deixar todo aquele conhecimento que a gente acredita que tem do lado, que é para poder absorver essa nova informação. E esse sou eu. Eu gosto de entrar num lugar como aluno, não é? Entrar num lugar e estar disposto a toda a informação que o professor vai passar para mim. Por mais que não seja algo que eu concorde, por mais que não seja algo que eu goste, não é? Eu acho para mim que é muito importante estar aberto, que também às vezes estou sujeito em algumas coreografias, inclusive as minhas, a fazer coisas que eu digo, não gosto muito desta parte, mas funciona. Então, aprender a fazer até coisas que não te identificas muito, né, ajuda mais tarde em outras situações. E como um professor, bom, muitas vezes eu gosto de gradualmente organizar a aula ou o material da aula, não é? E sou meio conhecido em ser muito exigente, não é? Porque eu acho que também eu meio que um espelho. Quando eu estou na aula, eu digo, não, eu estou aqui, sou responsável, vou estar na hora e vou dar toda aquela energia necessária. Não, tudo aquilo que seja importante para esta aula eu vou dar, o que não é, deixa de lado. Então, quando eu estou a dar aula também, mesma coisa, né? Que às vezes alguns bailarinos dizem, não, isso é demasiado. E às vezes eu também tenho que estudar, né, aquele balanço, mas a aula que eu criei e todo aquele ambiente, o mundo, é um mundo que é meio demanding. Exigente, exato, que requer uma presença cheia lá. E aí esse sou eu dando aula, são meio que a gente tem que chegar a ter um resultado. E se não conseguimos, tudo bem hoje, mas amanhã a gente já sabe que tem uma missão, que é chegar a ter o resultado. E o que é que significa exatamente não conseguir? Tem a ver com capacidades performativas? Tem a ver com a formulação da proposta? Eu acho que, de uma certa forma, tem a ver com a capacidade performativa, mas eu acho que todo o humano está sujeito a não concretizar, não é? A não chegar até o ponto todo momento, né? E às vezes acontece que até comigo, eu estou no estúdio, estou a dar a aula e tenho um certo objetivo e não chego lá. Não consigo chegar até o ponto em que eu visualizei.
Bom, e com outras pessoas até é bem possível que seja pela a capacidade física, e para algumas pessoas é criatividade. E a aula que eu dou, eu tento buscar formas de quando a gente tiver a enfrentar essas dificuldades, a gente buscar um outro caminho, não é? Mas nem sempre, como eu disse, nem sempre a gente consegue quebrar essa dificuldade. Felizmente, a dança não é uma ciência exata. Não, Edivaldo. Eu acho que se fosse, eu já teria mudado. Eu já teria fazer uma outra coisa, né? Edivaldo, queres falar um pouco sobre a coreografia que dirigiste, Enchant, para a Rosário Ordonhês? Gostava que falasse um pouco porquê ela e porquê este solo, falar um pouco sobre as motivações. Como é que é trabalhar com uma pessoa específica? Para começar, eu tenho muitas dificuldades em escolher uma pessoa, especialmente para dirigir um solo, né? Bom, porque tem que ser exatamente uma pessoa que eu gosto muito, ou tem alguma coisa especial. Agora, a Rosário é uma bailarina coreógrafa de México, de Oaxaca, e ela convida muito a ir lá dar workshop. E durante um desses workshops, eu pedi para ela fazer um solo improvisado. E enquanto eu olhava o solo, eu dizia, uau, eu acho que eu podia criar uma peça para ela, que seria tipo como o Edivaldo, e mais ou menos podia dançar, mas com a articulação da Rosário, né? Rosário interpretando e também criando juntos assim movimentos e tudo mais. E aí eu disse para ela, olha, Rosário, eu acho que tu tens uns movimentos que eu podia ajudar a chegarem até outros patamares. E também porque trabalhas muito com estados emocionais, né? Eu acho que é uma coisa que eu me conecto muito e podíamos criar algo. E ela falou, bom, vamos lá tentar a próxima vez que vieres, vamos estender a tua estadia aqui e aí provamos, né? E eu acho que foi muito bom, foi muito intenso também, porque eu estava a dar a aula 3 horas e depois tínhamos que saltar para mudar a página para a criação 4 horas. E foi meio que umas 3 semanas assim meio intensas de tipo o cenário, a cenografia, a música e como é que a gente faz aqui e tudo mais. E no final eu adorei o resultado. Eu achei que o resultado foi super bom e ela também foi uma assim aquilo foi meio que uma colaboração, né? Eu estava dirigindo, mas a coreografia foi feita para as duas pessoas. E foi muito bom e também porque eu acho que também no meu trabalho, né, eu identifico muito no corpo feminino, não é? Existe uma coisa que eu acho que elas interpretam melhor, não é? E quando eu vi com ela eu disse, uau, é esta energia, não é, que a gente está à procura aqui. Eu digo corpo feminino, mas quando elas começam a mover, não é, já não vira aquela coisa, é uma mulher, toda a energia transforma-se em energia, não é? E é uma coisa que eu gosto muito também de ver, não porque não gosto de trabalhar com a forma masculina, não é? Mas não é uma coisa que hoje em dia eu assim volto muito para que é aquela coisa de os homens sempre trabalham homens e tento quebrar essa imagem. Edivaldo, nós estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu tenho ainda uma pergunta para te fazer, que é: o que é que achas que ainda te falta? Qual é a tua ambição de imediato? Voltar para Moçambique e fazer mudanças mais drásticas. Mas o que acontece é que ainda estou, como eu disse, digo para vídeo, por exemplo, que eu acho que o meu papel agora é meio que um embaixador da dança contemporânea, né, de Moçambique, que é visitar todos esses países,
né, a chegar lá, fazer entender que a dança a contemporânea moçambicana ou de Moçambique, artistas moçambicanos existem. E também existe muito talento e existe muita alta qualidade de dança lá. Mas eu decidi o contrário, né, que é sair de Moçambique e fazer isso, ou fazer isso ser mais reconhecido, não é, internacionalmente, para em um certo momento já, depois de ter esse tal reconhecimento, já levar para casa e desde lá, também levar para outro patamar. Participar na diáspora, mas manter-se ligado. Muito obrigada, Edivaldo. Obrigada por ter estado aqui neste edifício que tu tão bem conheces e obrigada por teres participado numa coleção para amanhã. Obrigado a vocês e, bom, foi um prazer, foi um grande prazer a fazer parte dessas entrevistas. Eu agradeço muito a vocês.